Olá, tudo bem com vocês? Tudo ótimo comigo também. Eu tô aqui para um vídeo super especial, porque a gente precisa saber como que a gente se cuida, como que a gente se trata, e a gente vai falar do quê? Vamos falar um pouquinho sobre o AVC, que tá aí acometendo tantas pessoas, tanto jovens quanto pessoas mais velhas, e o que a gente pode fazer para assim, diminuir o risco, né? E por que tá acontecendo, como que acontece, como que eu sei que eu tô tendo um AVC. Então eu vou dar algumas dicas, vou falar algumas coisas com vocês a respeito disso e explicar que existem algumas diferenças também, porque temos alguns tipos diferentes, né? E para quem não sabe, um AVC é um acidente vascular cerebral, tá? Então tem muita gente que não sabe muito bem o que vem a ser um AVC. Então a gente já deixa aqui dito certinho, tá bom? Vamos começar o vídeo, vamos começar a falar? Antes disso, já deixa a tua curtida, já deixa aí nos comentários se você tem dúvida, se você conhece alguém que já teve AVC, se você passa por esse problema, se você trata de alguém que tem AVC, porque após o AVC tem muita gente que tem ali algumas limitações, então isso é importante também que a gente discuta aqui e um ajuda o outro. Por que que eu tô falando isso? Por que que a gente está começando esse vídeo hoje? Eu passei por um momento muito difícil na minha vida. Eu não falo muito da minha vida, eu não vou falar muita coisa, porque eu não gosto de misturar muito o profissional com o familiar, com a família, né? Mas eu perdi o meu pai o ano passado, em dezembro, né? Há um ano atrás, por conta de um AVC. Na verdade, ele teve alguns episódios, ele teve outros AVCs, não foi apenas um, mas ele veio a falecer por conta do AVC. E eu perdi recentemente a minha mãe, faz 2 meses, por conta de um AVC também. Então, eu tive assim, né, que pegar um pouco de coragem para falar, e aí a gente vai falar a respeito, porque eu quero ajudar quem eu puder, através daquilo que eu passei. Tá? Então eu acho que é importante isso, a gente discutir, a gente se ajudar, porque é muito difícil, não é fácil para ninguém. Porque, gente, o AVC, ele nada mais é do que pode ser o hemorrágico, né? Que existe o AVC hemorrágico e existe o AVC isquêmico. Então, o AVC isquêmico, o que ele faz? Ele faz um bloqueio, né? Ele bloqueia, como se é um trombo, na verdade. Acontece um trombo, onde há um bloqueio ali na parte cerebral, onde não vai o sangue. E aí o que acontece? Não tem a nutrição da célula. Então ele não nutre e aí acaba afetando a parte neural, né? A parte ali dos neurônios que são tão importantes. E o que vem a ser isso, gente? Acontece de uma forma assim inesperada, não tem uma causa, um motivo muito assim evidente, porque você às vezes não sabe, não percebe que está ocorrendo ali o AVC, porque ele tem um que é um pouco mais fraco, ele não atinge toda a parte neural, o outro é um pouco mais forte, então ele atinge de uma maneira assim que você não está esperando, né? Sempre assim que acontece. Então, quando há esse bloqueio, o que você percebe ali na pessoa que está tendo o AVC? Ela começa a falar com uma linguagem um pouco mais difícil, ela não consegue ali conversar muito bem. Você percebe que a face dela, um lado, parece que fica um pouquinho mais caído. Então, o que você precisa fazer? Pedir para a pessoa sorrir, né, para ela sorrir, porque se ela sorrir e sorrir só de um lado é porque está acontecendo um AVC. Uma outra coisa que você pode prestar atenção e pedir é para ela levantar as 2 mãos juntas, para ver se ela tem uma coordenação motora, se ela consegue. Normalmente ela levanta uma só e a outra ela não consegue. E aí ela acha que ela está levantando as 2, né? Porque ela perde aquela noção do que ela está fazendo, do que está correto ou não ali. Às vezes ela fica com tontura, com dores de cabeça. Então esses são alguns dos sintomas. Nem sempre tem a dor de cabeça, eu vou explicar daqui a pouco, né? Então nem sempre tem a dor de cabeça. E normalmente quando não tem a dor de cabeça é o isquêmico, né? O isquêmico ele não traz essa condição de dor na cabeça. Mas ele traz assim essa mobilidade. Normalmente quando a pessoa tem um AVC do lado direito,
ocorre o trombo do lado direito, é o lado esquerdo que tem essa função de ficar mais paralisado, de não receber ali essa parte da descarga ali, né, dos neurônios, para poder ter a movimentação dos músculos, que é uma coisa normal ali, né, uma função normal pra gente. O AVC hemorrágico, ele já é uma ruptura que ocorre ali. Então essa ruptura, ela destrói ali as células neurais, ela invade ali, fazendo com que o tecido nervoso morra. Muitas vezes o AVC hemorrágico, ele leva a pessoa à morte, às vezes em poucas horas ali a pessoa entra em morte, né? Ela entra em falência, porque a pessoa não consegue ali ter mais controle de si mesma, né? Ela perde todos os movimentos, é muito difícil. Normalmente ocorre até a cirurgia, se chegar a tempo no hospital, para tentar ali fazer o melhor para que essa pessoa não entre em óbito, né? Mas fica muitas sequelas, e essas sequelas são bem graves, né? Bem graves mesmo. Então, vamos voltando um pouquinho, falando sobre o AVC isquêmico, que eu até anotei aqui para não esquecer. Então a pessoa entra em confusão mental, que eu falei há pouco, ela tem um pouquinho de dor de cabeça ou não é necessariamente obrigatório ter a dor de cabeça, a fala enrolada, tem a parte de um lado todo que geralmente paralisa, né? Ou direito ou esquerdo, ela não consegue se mexer muito, ela fica um pouco tonta, com tontura, meio desorientada, e ela às vezes não se reconhece. Então você pergunta o nome, ela não sabe responder, você pergunta a data de nascimento, ela não sabe responder. Se você fizer movimento com o dedo, às vezes ela não consegue acompanhar essa movimentação com o dedo. Então é importante que você faça esses pequenos testes para você diagnosticar. E gente, sabe o que é mais importante de tudo isso? Qualquer sinal que você ache, que você pense ali que possa ser um AVC, leve para o hospital o mais rápido possível, na emergência, e diz que você acha que a pessoa está tendo um AVC. Por que eu tô falando isso? Porque se você chegar com AVC isquêmico, que seja diagnosticado como um AVC isquêmico no hospital, e a pessoa faça ali a tomografia ou a ressonância e tenha esse diagnóstico, a chance de reverter, dela tomar as medicações indicadas para que reverta, para que tenha o mínimo de sequelas possíveis, é muito maior. Então, ao primeiro sinal, não fica esperando, leva logo no hospital. O prazo máximo para você conseguir fazer o exame e tomar a medicação, para tomar a medicação, são 4 horas após o AVC. Então, se a pessoa teve o AVC agora, tem que ser imediato, levar imediatamente para o hospital, não espere. Tem gente que não sabe o que está acontecendo, fica esperando, passa as 4 horas, aí é muito mais difícil, porque aí não consegue reverter e as sequelas são graves. A gente vai falar um pouquinho sobre as sequelas, tá? Então, normalmente a pessoa ela fica, vamos dizer assim, incapaz, né? Porque ela não consegue fazer as atividades dela sozinha, principalmente se for o hemorrágico, pode ocorrer da pessoa ficar acamada e ela ficar às vezes em estado vegetativo. Quando meu pai teve o AVC isquêmico, ele conseguiu voltar a andar com uma bengalinha, com a ajuda, ele não tinha mais aquele movimento 100%, mas ele conseguiu. Aí ele teve um outro AVC, que aí já deixou ele acamado, também foi isquêmico, né, tanto um quanto o outro. E por último ele teve um outro, que aí ele tinha várias crises convulsionantes, acabou voltando para o hospital, e aí já começou a parar os órgãos e ele não aguentou, ele veio a falecer. A minha mãe, ela já teve um AVC hemorrágico. Quando a minha mãe teve um AVC hemorrágico, foi um susto, porque ela sentiu uma forte dor de cabeça, paralisou o lado esquerdo, né? Ela não conseguiu movimentar, ela sentiu uma fraqueza muito grande do lado esquerdo, ela não conseguia mais andar, mas ela falava bem, ela estava conversando normalmente. E a gente levou para o hospital. Na hora que a médica fez a tomografia, ela verificou que era um AVC hemorrágico e ela entrou para a cirurgia.
Quando ela fez a cirurgia, a minha mãe não voltou mais, ela ficou em estado vegetativo. Quando ela ficou em estado vegetativo, ela começou a usar traqueotomia e gastrotomia. Ela tinha tráqueo para poder respirar, que senão ela não ia conseguir respirar. Ela não tinha mais nenhum movimento, nenhum movimento. E ela comia pelo estômago ali, pela gastrotomia. Então foi uma situação bem difícil e eu assim sempre falo que a gente nunca está preparado, né? Então a gente precisa dividir isso. E assim, tem muita coisa, gente, que a gente pode fazer para ajudar a evitar. Embora eles tinham idade, a gente sabe que quando a pessoa tem uma certa idade, as células já estão mais envelhecidas, os riscos são maiores, mas foi um súbito de pressão alta que a minha mãe teve. Então, como é importante a gente tratar da pressão arterial? Vocês sabiam que a partir de uma pressão arterial 14/9 já tem risco de AVC? Pois é, já tem o risco de AVC, né? Então não é uma pressão tão alta e ela já tem risco ali de ter alguns bloqueios e ter ali o AVC. E pode acontecer um trombo maior e ter um risco de AVC. Existem também alguns fatores hereditários, né? Que também ocorrem AVC. Quem tem diabetes também pode ocorrer o AVC, porque quando a pessoa tem o diabetes, ela também tem um problema de má circulação por conta do próprio sangue, que acaba ficando como se for, eu costumo dizer que quem tem diabetes, o sangue vai ficando mais grosso, ele fica mais denso, ele fica mais difícil de ter ali a sua, na corrente sanguínea dele ter o mesmo fluxo que o sangue de quem não tem a diabetes. Então, a diabetes, ela também é uma das causas. Fator, assim, de tabagismo, gente, quem fuma, principalmente cigarro, que tá esses na moda agora, que o pessoal tá utilizando, né? É muito perigoso, porque ele tem alto risco de ter AVC. Quantos jovens, quando eu levei minha mãe, quantos jovens estavam lá, as mães desesperadas, jovens tendo AVC, né? E com a cabeça toda aberta, às vezes ali tendo que fazer a cirurgia e vai ficar com sequelas pro resto da vida, né? É bem difícil, mas é a verdade. Então, essa destruição que ocorre nas vias nervosas ali em toda a região é uma condição que não tem como reverter, não tem como a gente recuperar, não recupera mais. Então, isso é um fator de risco, né, para todo mundo. O que melhora? A gente pode fazer a melhora com uma boa alimentação, introduza mais fibra na sua alimentação, porque quanto mais fibra, menos problema de trombose, de trombolismo, né, que são um dos fatores ali de entupimento das veias a gente tem. Por quê? Porque a gente vai ter menos problema com colesterol alto, né? O colesterol alto, o que ele causa? O entupimento da veia, né? A gente tem esses riscos. Exercício físico, foi comprovado, teve um estudo científico, né, fora do país, foi acho que nos Estados Unidos, se eu não me engano, dizendo que a musculação, gente, principalmente peso, fazer supino, fazer peso, assim, carregar peso, fazer exercício de peso, ele melhora muito a parte cognitiva, a parte cerebral, ela fortalece, ela melhora, tem uma melhora significativa na parte cerebral, inclusive para risco de AVC. Olha que fantástico, eles descobriram isso. Então a musculação, ela ajuda muito, né, para risco de AVC. O controle da pressão arterial, se você tem problema com pressão arterial alta, controla, toma suas medicações direitinho, toma ali nos horários certos, não pula os horários, tenta manter o controle da sua pressão arterial para você evitar que você tenha um AVC. Né? O controle de peso nem se fala, porque a obesidade ela acaba acarretando aí a gordura nas artérias, né? Aquele cansaço, aquela falta de disposição, e a gente vai ficando cada vez mais cansado. E o nosso corpo é uma máquina, então a gente precisa estar sempre em movimento, a gente precisa cuidar da nossa saúde para que a gente não tenha esses tipos de risco, né?
Uma outra coisa também é os alimentos ricos em ômega 3. O ômega 3, gente, ele é fantástico, porque ele também evita esse acúmulo de gordura nas artérias. E isso vai ajudar e vai facilitar bastante também para que a gente não tenha esse risco. Esses são os cuidados que a gente deve ter. Se você for analisar bem, não é muita coisa, né? A gente vai ali trocar uma alimentação, lógico, que se a gente tem vontade de comer um docinho, uma coisa assim diferente, tudo bem, mas isso precisa ser todos os dias. Eu vou falar num vídeo aqui que a gente vai ter, que logo aí pra semana a gente vai colocar esse vídeo também, que eu vou dar algumas dicas e falar pra vocês como que vocês podem cuidar dessa alimentação e ter ali um emagrecimento com saúde, sem se privar de comer, né? Sem se privar ali das coisas que vocês gostam. Então é bem legal também, que eu vou dar várias dicas. E aí a gente tem aí essa forma de cuidado, porque olha, gente, eu vou falar pra vocês, não é fácil você ter uma pessoa que teve AVC em casa. Porque a pessoa, ela acaba se entregando muito, porque ela acaba não tendo ali condição de fazer as coisas que ela fazia antes. Tem pessoas que têm um AVC leve, que às vezes é tão sutil que não tem esse... Como é que se diz? Ela se recupera rápido, né? E ela não tem assim uma forma de ficar tão sem movimentação, sem poder aproveitar ali de fazer as coisas. Agora, quando a pessoa tem um AVC que afeta o membro, que ela tem problema na fala, que ela começa a ter vários tipos de problema, ela acaba ficando uma pessoa muito assim entristecida, né, com aquilo, principalmente se era uma pessoa ativa, se era uma pessoa que trabalhava, ela vai se entristecendo com aquilo, porque quem que quer ficar doente numa cama, ou ficar ali fora, que vai ter que ter acompanhamento médico sempre, fisioterapeuta no mínimo 2 vezes na semana, vai ter que fazer exercício em casa todos os dias para ir voltando, para ir recuperando, para não atrofiar, né, tem tudo isso, tem fonoaudióloga que é necessário, tem a farmacêutica que é necessária, tem a nutricionista que é necessária. Tem muitos que não conseguem engolir, eles perdem aqui essa parte da deglutição, ela não consegue engolir. E aí tem também esse problema da alimentação, às vezes tem que se alimentar só pela sonda, às vezes pela gastrotomia, como eu falei, né, que ocorreu com a minha mãe. Então são coisas assim que a gente precisa rever. E a gente tá muito assim no estresse do dia a dia, na correria, e ninguém lembra, né, de cuidar da saúde. A gente acaba esquecendo, mas é mais importante, gente, porque como que você vai trabalhar e fazer as coisas se você não tiver a saúde, né, o bem-estar ali de estar trabalhando, estar fazendo as coisas. Então, não esqueçam disso. Dúvidas, se vocês tiverem, coloquem aqui embaixo. Se você já está passando por isso, já passou, conhece alguém que está passando, pode colocar. O que eu puder ajudar, eu ajudo, porque eu passei e eu tenho assim uma bagagem grande, vou dizer para vocês, de cuidados com pessoas que teve AVC, e eu posso falar com propriedade, tá? E aí a gente pode sim se ajudar e trocar essas informações e a gente ir conversando a respeito. Então deixa aqui nos comentários, tá? Já deixa a curtida no vídeo se vocês gostaram, né? É um assunto que às vezes a gente fica assim meio triste, meio chateado, mas a gente tem aqui que ver lá na frente, né? Pra gente se cuidar, tá bom? Um beijo bem grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.